E aí, tudo bem? Me chamo Lucas, sou tecnólogo em rede de computadores, sou cientista da religião e sou estudante de teologia. Tava aqui agora estudando um pouco sobre psicologia, né? E eu me deparei com o autor, né? Que estava trabalhando sobre a questão do arquétipos do ser humano, né? O nome dele é Carl Jung. E sabe uma coisa que eu achei muito interessante? É como, ao mesmo tempo que ele não é um autor cristão, né? Não psicólogo cristão, ele mostra, dentro da psicologia, que é uma ciência do ser humano, um aspecto muito interessante com o que está escrito com os discípulos de Jesus, com os 12 discípulos de Jesus. Tá, antes da gente ir um pouco mais a fundo, algumas coisas eu gostaria de explicar bem rápido. Para Carl Jung, os arquétipos eles são modelos universais presentes do nosso inconsciente da humanidade, que representam nossos sonhos, as mitologias, as religiões, filmes, histórias e símbolos espirituais, né? Já os discípulos eles representam personagens diferentes, modos de vida diferentes, formas distintas de amar e de servir. Os discípulos têm conflitos internos e processos de transformações, correto? E dentro dos arquétipos, eles apresentam 12 arquétipos que a gente consegue trazer um símbolo para cada discípulo, que é muito interessante. Bom, de uma maneira bem simples, que provavelmente eu vou escrever um artigo sobre isso, que eu achei muito interessante. Tá, mas vamos lá. Pedro, né? Pedro, Pedro, ele entra no arquétipo de herói. O herói ele é um homem impulsivo que cai e depende e ele amadurece. E é muito bem o que representa o Pedro. O Pedro é uma pessoa muito impulsiva, tanto que ele cortou a orelha do soldado. João ele entra no arquétipo do amante, ou seja, ele representa a intimidade, o amor e a contemplação. André ele entra no como o arquétipo do cuidador, aquele que serve silenciosamente e conduz a pessoa mais próxima para Cristo. Tiago ele entra no Tiago maior, Tiagão ele entra como governante, ou seja, aquela pessoa que lidera, tem firmeza e tem uma autoridade. Tiago menor ele é um homem comum, ou seja, o Tiaguinho ele representa a humanidade, a simplicidade e a identificação com um ser padrão comum, que não é de grandes feitos. Tomé ele pode apresentar ao mesmo tempo dois arquétipos, o explorador ou o sábio, que ele busca basicamente, antes de compreender, ele precisa acreditar, entendeu? Esse é o papel de Tomé. E Tomé é muito isso. A partir do momento que Tomé entende que quem é Jesus, que ele é o Messias, basicamente Tomé tem uma mudança radicalmente como ele se comporta. Mateus, ele entra no arquétipo do criador. O que seria o criador? Ele é aquela pessoa que organiza, escreve e transforma tudo de uma maneira intelectual ou de uma maneira mais racional, digamos assim. Felipe, ele entra como o arquétipo do bobo da corte. O que isso significa? Significa como se fosse o ser humano de uma maneira simples, espontânea e ao mesmo tempo apresenta curiosidade. Bartolomeu, ele entra como sábio, ou seja, aquela pessoa que tem a honestidade, representa a honestidade e a profundidade. Ou seja, Bartolomeu ele é uma pessoa que muito profundo, tudo que ele faz é muito profundo. Até o encontro com ele com Jesus é muito profundo. Simão, o Zelote. Para ele é o melhor arquétipo possível, que é o rebelde. Ou seja, o arquétipo de rebelde, ele apresenta a energia revolucionária na energia de querer mudar as coisas, de ser uma pessoa inconformada com o sistema. E é muito ele. Para quem não sabe, né, o Zelote ele é como se fosse o extremismo sobre de quem é o Messias, entendeu? E ele representa muito bem esse arquétipo do rebelde. Tadeu, ou conhecido como Judas Tadeu, ele é colocado como o inocente, ou seja, ele aparece como a esperança,
a perseverança e a fidelidade. E o nosso querido e odiado por muitos, Judas Iscariotes, ele representa a sombra, ou seja, ele é parte da humanidade que é corrompida e consumida pelos próprios conflitos internos e externos. Judas Iscariotes, né? Ele é isso, entendeu? Ele representa essa parte da humanidade que ela é corruptível. Ou seja, ela vai trazer as coisas dos nossos desejos prevalecer maior do que a bondade ou coisas do tipo. Judas Iscariotes, ele também é muito importante entender que dentre dos 12, ele era o que estava mais distante sobre a centralidade de Jesus. Ele representa os desejos reprimidos, o ego ferido, o orgulho e o medo. E principalmente os impulsos ocultos. Dentro dessa abordagem, uma coisa que é importante a gente entender que o centro o centro da visão é Jesus. Jesus é o centro do que vai ligar todos eles. Ou seja, Jesus ele representa o lado bom da humanidade. Ou seja, quem está ao redor dele vai transformar a bondade. Mas por incrível que pareça, Judas Iscariotes ele é o único que distingue muito disso. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado disso, que foi uma pequena ideia que eu tive estudando agora. Não sei se vocês entenderam, mas acho que vai ficar... Acho que dá um vídeo muito legal. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha e comenta alguma coisa que você achou interessante. Tamo junto, hein? Valeu!